Eu li todos os documentos que foram disponibilizados ao público que amparam a prisão dos militares que, segundo a polícia, estariam envolvidos numa suposta tentativa de golpe e até mesmo uma tentativa de assassinato de autoridades, inclusive o ministro relator do caso. E lendo aqueles documentos eu comecei a pensar, tá, mas onde exatamente está a tentativa? Né? O gaslighting funcionou comigo. Eu achei, pô, será que eu estou ficando louco? Todo mundo está falando isso? Mas aí, lendo as opiniões de juristas, parece que eu não estou sozinho nessa. Vale a pena nós observarmos. Existem alguns pilares de qualquer sistema de justiça. Entre eles, né, a presunção da inocência, a punição ou mesmo a investigação de pessoas apenas com crimes previstos em lei. Você não pode punir alguém por um crime que não existe no Código Penal ou nas leis brasileiras. O tratamento igual, né, a todos os cidadãos, incluindo aí as autoridades. E o direito de defesa. Essas são algumas bases de qualquer sistema de justiça, de qualquer país, né, em que vigora o Estado de Direito. Infelizmente, isso parece que ficou no passado no Brasil. Então, vamos ler algumas opiniões, porque eu não vou aqui imputar meramente a minha, para falar de juristas. Vamos começar com o jurista Fabrício Rebelo. Fazendo um apanhado de tudo que se noticiou hoje sobre a prisão de militares, é extremamente difícil compatibilizar a decisão com o direito penal brasileiro, o real e não o criativo. Número 1. A fase de cogitação de um crime não é punida em nenhuma hipótese, seja lá qual for ela. Assim, se alguém pensa em matar outra pessoa, por exemplo, e nada faz para colocar em prática seus pensamentos, a ele não é possível aplicar nenhuma punição. Os atos preparatórios para um crime, por regra, igualmente não são punidos. E as exceções precisam estar explícitas na lei, como no caso do crime de terrorismo. Se alguém começa a praticar um crime ou interrompe antes de obter qualquer resultado, não responde por nada além daquilo que efetivamente praticou. E se isso não constitui crime, não responderá por conduta nenhuma. A autoria intelectual, o mandante de um delito, jamais pode ser presumida. É sempre imprescindível se comprovar que alguém ordenou ou induziu decisivamente outras pessoas a agirem, não bastando que eventualmente se beneficie da ação. Mesmo no caso do crime de associação criminosa, é imprescindível haver um vínculo permanente e estável entre os envolvidos para a prática de delitos, no plural. Uma eventual reunião de indivíduos para a prática de um só crime não caracteriza associação, sendo o caso de mero concurso de pessoas. Se a hipótese de suspeita de crime envolve homicídio, a pretensa vítima jamais pode figurar como juiz do caso. Me parece uma coisa meio óbvia, né? Haveria outros aspectos a se comentar, inclusive o mirabolante suposto planejamento que faria inveja aos personagens Pink e Cérebro. Mas, de fato, a sensação prevalente diante do que estamos presenciando é só mesmo a de que o direito penal morreu. Como venho dizendo há tempo, o dito Estado Democrático de Direito, hoje só resta o Estado. Temos também a Janaína Pascoal, né? As notícias são surreais. Os jornalistas falando que tentaram matar o Lula, mas desistiram. Pelo amor de Deus. Será que esses veículos não têm uma assessoria jurídica para evitar passar vergonha? Mas, Janaína, esses veículos não estão mais na fase da imprensa, de noticiar os fatos ou mesmo de dar opiniões. Esses veículos produzem o que se chama de propaganda política. São meros aparelhos da esquerda. Mas voltando ao texto da Janaína. E isso faz tempo, né? Os líderes mundiais não devem estar entendendo nada. Não houve tentativa. Para ter tentativa é preciso ter início da execução. Mesmo quando se inicia a execução, que não ocorreu no caso, a desistência voluntária descaracteriza a tentativa. Por óbvio, o tal plano precisa ser investigado, mas não dá para dizer que houve tentativa de homicídio do presidente. Até ele está surpreso. Ele mesmo disse, né, no início do mandato, que precisaria ter uma narrativa para justificar tudo o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. Não estou diminuindo as investigações, voltando aqui a Janaína, mas a imprensa precisa lidar com os fatos. Infelizmente, a última coisa que a imprensa está preocupada é com os fatos, né? Falando aqui da esmagadora maioria do que já não é mais imprensa, do que se trata de uma militância de redação. André Marcília. Alguns aspectos jurídicos sobre a decisão de hoje. 1. Se os documentos não demonstram início de nenhuma ação de execução, não há crime. Cogitar sem executar, seja o que for, é lícito ou não haveria livros e séries de crime no Brasil. 2. Se os fatos são de 2022, não há ameaça presente, não havendo razão para se ignorar o devido processo legal, decretar sigilo e deferir medidas de força. Ou seja, para que você vai colocar uma prisão preventiva de um sujeito que supostamente
seria uma ameaça há 2 anos atrás. 3. Ignorar esses fatos viola a presunção de inocência dos envolvidos. 4. O ministro Moraes seria vítima, não pode ser juiz do caso. Se não há ninguém com prerrogativa de função, foro privilegiado, sequer no Supremo o caso deveria estar, né? E aqui eu trago um exemplo de um dos aspectos do que esses juristas estão falando. Vocês lembram desse caso? Janot disse que foi armado ao STF para matar Gilmar Mendes. O Janot foi punido por algo? Não, porque como procurador ele sabe que poderia falar isso, apesar de ser um escândalo, né? Apesar de ser horrível, de ser algo indevido, especialmente uma autoridade dessa. Ele sabia que não tinha cometido crime algum, porque ele não cometeu nada, né? E é por isso que ele não foi punido. Da militância de redação, o único veículo maior que eu vi questionar tudo isso, mesmo lateralmente, né, bem de leve, foi a Folha. Moraes cita 44 vezes Moraes e acumula mais um caso em que é personagem, eles não quiseram usar aqui, né, o termo vítima, e juiz ao mesmo tempo, né? Então vejam, o que a gente está vendo no Brasil é uma inversão da própria realidade, porque quem está sofrendo censura, quem, né, cometeu uma série de crimes ao longo das últimas décadas, no maior caso de corrupção de saque ao Estado da história, e agora todos esses sujeitos envolvidos estão soltos, alguns com muito poder, não é mesmo? Quem está sendo censurado, quem está sendo perseguido, quem está sendo preso por manifestação? Onde estão os exilados? Tivemos até uma morte na cadeia. Quem está presa há 2 anos por escrever numa estátua com batom? Então, é uma inversão completa, é um gaslighting. Para quem não sabe, gaslighting é quando você fica levando uma pessoa à loucura ao afirmar coisas absurdas, né, e fazer de conta que a única pessoa que não está entendendo, que está percebendo algo, é ela, e não o resto dos seus familiares, amigos, do resto da sociedade, né? A imprensa está fazendo exatamente isso neste momento. Mas eu entendo, né? Tudo é necessário para justificar o que acontece no Brasil hoje. Até mesmo os defensores desses procedimentos questionam, né? E colocam a sua excepcionalidade, para dizer o mínimo. Então tudo isso precisa ser justificado com acusações gravíssimas. Estamos fazendo tudo isso porque olha só a ameaça que paira sobre nós, né? É um truque antigo de muitos regimes, mas extremamente efetivo. Mas obviamente que nem todo mundo cai nessa.